Este é Heitor. Heitor nasceu em Esparta, na península de Peloponeso, em uma região muito boa para o cultivo do vinho e da oliveira. Ele vivia em uma sociedade onde seus principais objetivos eram fazer cidadãos com modelo de soldados, bem treinados fisicamente, corajosos e obedientes assim como o Heitor. Ele seria um esparciata, ou seja, um cidadão espartano, que permanecia à disposição do exército ou dos negócios públicos, podendo participar do governo da cidade. Poderia ser proprietário de terra e não podia exercer o comércio. Ele devia dedicar sua vida ao Estado espartano. Heitor tinha um amigo, que embora muito íntimo, ele faria parte de um outro grupo da sociedade espartana, os periecos. Estes eram homens livres, mas dedicavam-se principalmente ao comércio e ao artesanato. Descendiam dos povos conquistados pelos esparciatas e não tinham direitos políticos, nem participavam dos órgãos do governo. Ainda por cima, pagavam impostos ao Estado. Existia um grupo diferente dos periecos e esparciatas. Eram os ilotas. Esses viviam presos em terras dos esparciatas, sendo duramente explorados. Eles deviam cultivar as terras a vida inteira e não podiam ser expulsos do seu lugar. Com seu trabalho, sustentavam os cidadãos. Desprezados socialmente, os ilotas faziam frequentes revoltas contra o Estado. E para controlar as revoltas e mantê-los sob clima de terror, os espartanos organizavam expedições anuais de extermínio, o que era chamado de criptais, que constituíam na perseguição e morte dos ilotas, considerados perigosos. Acho que essa história já ficou pesada demais, né? Então vamos contar por quem Heitor e sua família eram comandados. Tradicionalmente, eram dois reis, o que formaria a diarquia. Um era da família dos Ágidas e outro da família dos Euripôntides. Entre as suas funções, destacavam-se os serviços de caráter militar e religioso. Em tempo de guerra, um dos reis exercia o comando dos exércitos. A administração política era exercida também por três órgãos. O primeiro deles, chamado Gerúsia, era o Conselho Vitalício de Anciões, constituído pelos dois reis e mais 28 esparciatas maiores de 60 anos. Eles tinham funções administrativas, legislativas e judiciárias. O segundo era a Ápela, a assembleia formada por cidadãos espartanos maiores de 30 anos. Essa organização elegia os membros da Gerúsia e aprovava ou rejeitava as leis encaminhadas por eles. Isso tudo era feito em praça pública, com a força do grito, como vemos no filme 300 Espartas, de Frank Miller. Heitor participava de um grupo de jovens capazes de manter a segurança da cidade. Ele e seus amigos recebiam os treinamentos físicos, como salto, corrida, natação, lançamento de disco e de dardo. O terceiro órgão era o Conselho dos Éforos, grupo formado por 5 membros eleitos anualmente pela Ápela. Os Éforos tinham um mandato de 1 ano, eram verdadeiros chefes do governo espartano. Eles coordenavam as reuniões da Gerúsia e da Ápela e controlavam a vida econômica e social da cidade, podendo vetar os projetos de lei e fiscalizar as atividades dos reis. A partir dos 7 anos, não era mais seus pais que cuidavam de sua educação, e sim o Estado, que tinham professores especializados para esse fim. Heitor era obrigado a andar descalço, a fim de aumentar a resistência de seus pés. Usava um só tipo de roupa o ano inteiro, para que aprendesse a suportar a oscilação do frio e do calor. Uma vez ele estava com muita fome, mas ele não tinha nenhuma comida, então ele resolveu furtar no mercado da cidade um pão. Heitor era tão ágil que fugiu dos guardas, e assim foi considerado o seu roubo, pois já tinha uma resistência suficiente para ir no campo de batalha. Ele trabalhava com a segurança da cidade, mas ele sempre era vigiado por um mais velho, pois ao primeiro erro ele poderia ser punido por qualquer um. Além de valente, o jovem espartano tinha um respeito muito grande com os mais velhos. Uma forma de mostrar esse respeito era o silêncio enquanto os outros homens se alimentavam. O sonho de Heitor era entrar para o exército espartano, mas isso só poderia acontecer quando ele alcançasse os 20 anos, e depois disso só lhe restaria aos 30 participar da Ápela, e aos 60 participar da Gerúsia.